amigos, tudo bem? Estamos voltando para falar de química. É a nossa praia, é o nosso assunto, é o nosso prato principal, digamos assim, né? É o que nos traz assim uma maior alegria ao falar desse assunto, tá certo? E agora a gente está num assunto bem legal, inclusive na última aula nós paramos aqui, ó, justamente nesse assunto mol. A gente já vem falando em cálculo do número de massa, cálculo da massa atômica, da massa molecular. Número de massa, na verdade, é o número de prótons e nêutrons do núcleo do átomo. Não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui, viu, pessoal? Não confundir número de massa com massa atômica, com massa molar, com massa molecular. Tá bom? Por favor, não façam confusão nesses assuntos aí, porque você vai ter que ter em mente o cálculo da massa molar, da massa molecular, e é o que nós vamos estar falando agora, ó. A massa, ó, indica a massa M, né? O mol indica a massa Mzão, a massa molar da matéria, em gramas. Eu até falei na aula passada aqui do H2O. Olha aqui, ó. H2O tem 2 hidrogênios, cada hidrogênio vale 1, então fica 2 vezes 1. O oxigênio vale 16, 1 vezes 16. Então, em um mol de água tem 18 gramas por mol. Isso é a massa molar, tá certo? Massa molar. Indica também, ó, a quantidade de matéria, prótons, elétrons, moléculas, átomos e etc, né? Isso é representado pela constante de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23 entidades, né? Sejam elas prótons, elétrons, moléculas, átomos, íons, tá certo? Então, isso aí é representado pela essa constante, que é 6,02 vezes 10 a 23, tá bom? Tem também aqui, ó, que a unidade da massa atômica, 1U, é 1/12 do carbono, né? Pegou-se ali o átomo do carbono como padrão, foi dividido em 12 pedaços, e esse pedaço, um pedaço dos 12, ficou representando uma unidade de massa, né? Para fins de comparação, né? Significado de quantidade de matéria, o mol. Quando você se referir em quantidade de matéria, a gente vai estar falando nesse mol. E, professor, como é que nós vamos calcular o mol? Ó, olha, na aula passada nós também tínhamos falado aqui desse cálculo do Mzinho, né? Mzinho sobre Mzão, onde o Mzinho é a massa da amostra, ó, aqui, ó, massa do material. Isso aqui é uma amostra, vem no enunciado da questão, uma amostra, então Mzinho é esse valor da amostra. E esse Mzão é a massa molar do material, que é isso aqui, ó. Nós primeiro falamos aqui, no caso da massa molar, se estivesse referindo aqui à substância água, a massa molar seria 18. E Nzinho é o número de mol que nós calcularíamos por essa expressão. Tá bom? Indica também o volume em litros ocupado por a mesma constante, 6,02 vezes 10 a 23 entidades de um gás na CNTP, né? 22,4 litros de um gás qualquer, né? Nas condições normais de temperatura e pressão, ele vai ocupar esse volume de 22,4 litros, tá bom? Seguindo, nós até chegamos a falar aqui, ó, o cálculo da massa molecular, que é a massa contida em uma determinada molécula, né? Refere-se à soma das massas atômicas de todos os átomos que constituem a molécula, tá certo? Lembre-se, nessa molécula você pode ter apenas um mol da substância, como pode ter vários mols, tá certo? A massa da molécula, ela não vai se preocupar com a quantidade de mols, ela vai se preocupar com a quantidade de elementos que compõem ali a molécula. Então, você vai somar as massas do elemento que compõe a molécula e ter ali a massa molecular. Olha, cálculo da massa molecular da água, o mesmo jeito ali que nós fizemos no slide anterior. Hidrogênio 2, então 2 vezes 1.
Oxigênio, 16. 1 vezes 16. 2 com 16, a massa molecular do H2O, 18. Cloro é o Cl2. Essa massa, ela vem dada na questão, ela deve ser dada na questão. Você tem que ter essa informação para calcular a massa molecular. Como o cloro é 35,5, 2 vezes 35,5, 71U. Tá bom? Fique atento a isso aí. Olha aqui o ácido sulfúrico, H2SO4. H2SO4. 2 hidrogênios, ó, tá vendo? 2 hidrogênios, 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. 1 enxofre, 32, ó. Tá vendo? 32. E o oxigênio 4, olha aqui, ó. Ó, 4, ó. Tá certo? Então, 4 vezes 16, 64. 64 com 32 vai dar 96. 96 com 2, 98U é a massa molecular do H2SO4. O HCl, que é o ácido clorídrico, que é o mesmo ácido muriático, esse HCl, né? Ele é, ó, um hidrogênio, 1 vezes 1U. E o cloro é 35, nós vimos aqui, ó, 35U. A massa do HCl, do ácido clorídrico, 36,5U. Óxido de silício, pessoal, isso aqui é areia, né? Ó. Você tem aqui aquela areia branquinha da praia, é o SiO2. Ó. Se você estiver passeando com o seu totozinho, ele fizer a caca dele lá no óxido de silício, você junta para não vir outra pessoa e tacar o pé lá na caca, né? Hoje em dia a gente tem que ter esse cuidado de andar com um saquinho para estar levando ali tá limpando ali a sujeirinha do totozinho. Então, ó, o óxido de silício, o silício é 28U, 1 vezes 28, e o oxigênio é 2, 16 vezes 2, 32. 28 com 32, 60U, a massa do óxido de silício, né? Aqui tem o C2H4O, isso aqui é um açúcar, né? Um açúcar aí qualquer. Você tem 4 hidrogênio, 4 vezes U. Você tem ali o carbono, 2 carbono, 2 vezes 12, 24. E o oxigênio tem 2, 2 vezes 16, 32. 32 com 24, com 4 vai dar 60U, é a massa molecular desse carboidrato aqui, né? Na verdade, isso é um carboidrato. O CO2, o dióxido de carbono, nós temos um carbono 12. E tem 2 oxigênios, 2 vezes 16, 32. 12 com 32, 44 é a massa molecular do CO2. O NaBr, o brometo de sódio, isso é um sal, né? Nós vimos lá nas funções inorgânicas, toda substância que apresenta cátion diferente de H+, e íon diferente de OH, vai ser um sal. Então, nós temos aqui, ó, o Na23U, o Br80, 23 com 80, 103. Aqui são massas moleculares dessas determinadas substâncias, tá bom? Temos aí um exercíciozinho também, até já bem simples aqui, ó. Qual a quantidade de matéria em mols e o número de átomos existentes em 120 gramas de cálcio? Ó, o cálcio, veja que a questão ela dá a massa atômica e a massa molar. A massa atômica, ó, 40 gramas de cálcio em 1 mol de cálcio. A amostra, 120 gramas de cálcio, vai estar para X mols de cálcio. X vezes 40 vai dar 40x, 120 vezes 1 dá 120. Traz o 40 que está multiplicando para cá, dividindo, vai ficar 120 dividido por 40, Y, ou seja, o X é igual a 3 mols. Aqui, ó, 3 mols, tá certo? 1 mol tem 6,0 vezes 10 a 23 átomos. O Y vai ter, né, ó, temos que calcular o X nessa determinada quantidade.
em 3 mols, que é a quantidade aqui de 120 gramas. Ó. Coloco o 3 aqui. Então, nós só vamos calcular esse valor aqui por 3. Ó. O y vai ser igual a 3 vezes o 6 vezes 10 a 23. Isso vai dar 18 vezes 10 a 23. E você anda uma casa para cá, coloca um 0 a mais. 1,8 vezes 10 a 24. Tá bom até aí? Calculamos o número de mols e calculamos a quantidade de átomos existente nessa quantidade, né, de 120 gramas de cálcio. Lembre-se que o nosso material, pessoal, na apostila, traz ali bastante exercícios, vários exemplos, trazendo esse tipo de situação aí, ó, que você está vendo aqui em cima. Aqui, ó, tá certo? Aqui em cima. Então, esse exercício aí, tem bastante exercício no nosso material que você vai estar calculando, fazendo desse mesmo modo que nós estamos fazendo agora. Olha que questãozinha legal também, essa questão: quantas vezes a massa da molécula da glicose é maior que a molécula da água. Soma a massa molecular da glicose, vai dar 180. Soma e calcula a molécula da água, também vai dar 18. E você compara que 180 para 18 dá né, 10 vezes, aqui no caso seria o item E, que você vai marcar, né, que é a quantidade de vezes que ela é maior que a molécula da água. Tá bom? Outra questãozinha que a gente está trazendo também, que calcula a massa molar. Ó. A massa molar da sacarose aí ela dá a fórmula da sacarose. O que é que nós vamos fazer? Calcular essa massa da sacarose usando aquele critério da soma das massas de cada elemento que compõe a substância. Né? Ó, você tem o carbono 12 e são 12 carbonos. O hidrogênio é 1, tem 22 hidrogênios. O oxigênio é 16 e nós temos 11 hidrogênios. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 12 dá 144. 144 mais 22. 22 vezes 1 dá 22. 11 vezes 16. 10 vezes 16 dá 160. 11 vezes 16 dá 176. Somando 144 com 176 com 22, nós vamos ter 342. Item D é o item correto, que seria a massa molar da sacarose, né? Ó, 342 gramas por cada mol dessa sacarose, tá bom, pessoal? Outra questãozinha muito legal que eu encontrei, ó, eu trouxe para vocês. Sei que aqui muitos pretendem pleitear aí o vestibular da Unifor, então eu trouxe essa questãozinha. Olha como a Unifor ela é singela nas suas questões. Ela não tenta pegar o aluno, ela já faz aquilo ali para saber. Se você sabe, você vai chegar na prova sabendo sim, porque você viu aqui nossas questões, você estudou com o professor Leonardo e teve essa luz aqui nas questões típicas da Unifor. Olha só, um recipiente contém 2 mols de cloro, Cl2. Então, são 2 mols, nós vamos calcular esse Cl2 2 vezes. O número de moléculas desse gás olha, ele quer o número de moléculas, tá certo? Então, nós vamos fazer 2 vezes 6,0 vezes 10 a 23. Porque ele quer o número de moléculas, né? Ó. Em 1 mol vai ter 6,0 vezes 10 a 23 átomos, íons, moléculas, fórmulas. Tá entendendo? Que nós vimos no exemplo anterior. E aqui, como ele quer um número de moléculas e são 2 mols, você vai fazer esse 2 vezes 6,0 vezes 10 a 23. Que, na verdade, aqui vai dar 12, né? Vezes 10 a 23. Você anda uma casa para cá, ó, fica 1,2 e coloca um 0 lá no final. 1,2 vezes 10 a 24. O item B seria o item bonitinho para resolver essa questão e você correr para o abraço, tá certo? Mais uma questão aí, ainda dentro desse mesmo assunto. Nós vamos ter, ó, determine o número de mols
de moléculas da água. Ó, a massa molar da água, nós já somamos várias vezes, é 18. Né? Então, a gente tem aqui 1 mol de molécula de H2O, 18 gramas. Né? E ele quer o número de mols que vai estar presente em 90 gramas de água. Então, se você tem que em 1 mol tem 18, em 90 gramas, joga naquela formulazinha, N. Lembra que eu falei que o Mzinho é o valor da amostra? Aqui, o Mzinho é o valor da amostra. Ó, aqui o Mzinho. Você tem um Mzinho aí, vai colocar nesse Mzinho aí o quê? O 90, né? Que ele está querendo saber, a amostra. Em 90 gramas de água, qual o número de mols? Se eu sei que 1 mol de água tem 18, em 90 eu vou ter, eu vou ter aqui 90 dividido para 18. Corto o grama com grama, sobra o mol. 90 dividido para 18, nós sabemos que é igual a 5, tá bom, pessoal? Então, por hoje era isso. Nós concluímos aí alguns exercíciozinhos, ainda vamos voltar a falar desse assunto, tá certo? Ainda vamos voltar a falar e espero que vocês treinem alguma coisa aí até lá, tá bom? Conto com a colaboração de todos vocês, com a participação de todos aí, para na próxima aula a gente já entrar aí no conceito de mol mesmo, começar a calcular mesmo o mol, vendo que todos já estão show aí na matéria, tá bom? Fica um abraço e até a próxima. Tchau, até logo.